Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast, tá? A gente tá nessa segunda temporada e hoje eu tenho um convidado que eu queria muito trazer, viu, Will? Porque ele tá sendo um cara que tá mudando, na minha percepção, o curso disso aqui que a gente tá vendo aqui, ó, dos podcasts. Inclusive, fundador do podcast Experience, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Ou seja, ajudando você, eu, Will, nós estarmos nessa plataforma aqui gerando conteúdo. A pauta de hoje vai ser novos formatos de conteúdo e sim, podcast é nossa pauta central. Como que você pode usar esse ecossistema aqui, esse formato para vender mais, né? Porque, tipo assim, todo o conteúdo que a gente coloca na internet, o nosso intuito o que é? Ficar mais conhecido, chegar a mais pessoas e, no final de tudo isso, vender alguma coisa, sua imagem, seu produto, seu consultório, sua clínica, etc. Tá? Então, acho que esse aqui é o nosso grande objetivo. E nós aqui como Moda é Flow, que também temos esse propósito de fomentar marcas, porra, é muito massa a gente estar falando sobre te ajudar no teu projeto com um cara que está ajudando as pessoas a estarem aqui dentro desse ecossistema. Que não é fácil, tá, galera? Nós vamos falar também sobre os bastidores um pouco, de como é que funciona aqui, como é que funciona esse ecossistema, como é que a roda gira literalmente aqui, para poder a gente estar entregando para você um conteúdo de excelente qualidade, beleza? Então, segue a gente nas nossas redes sociais, @modeflow, Instagram, TikTok, Spotify and... Faltou qual? YouTube, galera. Como é que eu esqueço YouTube? Agradecer também aqui a galera do Estúdio Soul, que tá com esse nosso novo set aqui. Eu tô curtindo demais esse formato. Formato diferente, mesazinho aqui, tulipa, como a gente gosta de falar, né? A disposição fica diferente, a gente fica bem mais à vontade, a gente se sente mais próximo de você. Espero que também vocês estejam curtindo esse formato. Lembrando que o Moda é Flow Podcast é um dos nossos conteúdos aqui no YouTube, tá? A gente também tem 2 vezes por semana o MQP Talks, que lá a gente traz conteúdos, né, mais profundos dentro do universo da moda. Então você que está com sua marca, você que quer entender como é que funciona aqui o ecossistema, conhecer os players que fazem parte do nosso mercado, como a coisa funciona no dia a dia, também dá uma olhadinha lá no nosso MQP Talks. Eu acho que são esses recados, né, Will? É isso aí. Mais um episódio junto, né, cara? Aqui ao meu lado, o William Marques, meu parceiro. Tamo junto, né, cara, na jornada. Tá sendo massa, né, cara, essa temporada? Tá demais. Até acho que a temporada ela voltou com uma energia a mais. Eu acho que a vivência da primeira temporada trouxe aí uma certa experiência, né? E a gente eu acho que nesse agora a gente tá desfrutando mais da. E os feedbacks, né, William? Assim, Total. os feedbacks que a gente tem na rua, literalmente na rua, a galera também dando toque que, porra, tá ajudando nas marcas, aqui também no YouTube. Por isso que é muito importante você curtir, compartilhar, deixar os seus comentários, porque isso orienta muita gente em tudo que a gente tá produzindo para vocês, beleza? William, introdução feita, quem é o nosso convidado de hoje, cara? Mas hoje a gente vai ter, eu espero, a gente vai ter uma aula de podcast, né? Tão esperado. Eu acho que o cara que a gente traz hoje, ele é especialista, né, na produção de conteúdo. E é quando a gente fala de podcast, e principalmente aqui na região da gente precisa falar desse cara. Eric Moreira, empresário, produtor de conteúdo, idealizador do Hub X Studio, produtora, idealizador do Podcast Experience. O cara é host do podcast Papo na Boa e do Business Plan. Eric, seja bem-vindo, cara. Prazerzão te receber aqui. Galera, obrigado, né? A gente sabe que a parceria é boa aí quando o cara vai bater a mão e faz aquele clapzinho aí que vocês fizeram. Tem uns parceiros que vão tocar a mão aí e não faz o barulho bacana, não. Então, já tivemos uma aula aqui de como usar um podcast para sua marca, para o seu negócio. O Vini, do jeito que ele foi falando aqui sobre o Moda Flow e sobre o MQ Talks, né? O MQP Talks. MQP Talks, que aí tem propostas diferentes, já entendi, a gente vai falar disso, mas obrigado, cara. Esse projeto que eu vi começar, né, lá atrás, vocês participaram do nosso primeiro evento, dando case, ainda com outro nome, vocês fizeram o rebrand, mas é um prazer e um orgulho de estar aqui nesse novo estúdio, nova produtora que tá de braços abertos para quem quer produzir conteúdo aqui em Fortaleza, né? Para quem não me conhece, como o grande Will falou aí, sou empresário, né? A gente está à frente do Hub X Studio, que é uma produtora de audiovisual, também que tem soluções completas, assim com os meninos, soluções completas para criadores de conteúdo. Tenho 2 podcasts, um é o Papo na Boa, que é um podcast que a gente chama generalista, que é bom e ruim ao mesmo tempo, a gente vai aprofundar nisso. E o Business Plan, que é o podcast de negócio, que, cara, é o que eu mais gosto,
porque ele é muito mais intencional, que eu converso com empresários do Ceará e isso me dá um network absurdo, que a gente também pode aprofundar aqui, né? Dentre outros negócios, mas hoje a gente está bem focado nessa questão de produção de conteúdo através de podcasts ou infoprodutos, cursos, lives e por aí vai. É que eu gosto sempre de dar uma quebrada, bicho, que assim, quando o convidado faz essa introdução, né, a gente tem um roteiro básico, vamos dizer assim, né? Na verdade, é a espinha dorsal do nosso conteúdo. É até doido falar isso com quem produz, né? Mas assim, a gente tem uma espinha dorsal mínima, né? Eu fiz questão, cara, nesse episódio de hoje, deixar a pauta mais solta, por isso que eu tô falando, não tem um compromisso aqui com o tempo, viu, galera? E muito menos pra onde a gente vai caminhar. Só te garanto uma coisa, toda vez que a gente fala isso, a entrega ela é dobrada, né? O episódio geralmente rende até mais do que a gente muitas vezes espera. Você comentou, cara, sobre a HubX Studio, não é isso? E na sua introdução, você comentou também da SOA aqui, que é a nossa house, né? Sim. Como é que você vê, cara, essa questão da concorrência, né? Isso é um problema? Como é que você entende que o ecossistema deve funcionar, uma vez que você hoje é vetor de capacitação e de formação de novos podcasts? Cara, vou dar um exemplo com o que a gente criou com o Podcast Experience, que é uma comunidade, um ecossistema para quem é criador de conteúdo no formato podcast. Seja um podcaster, seja um estúdio produtora, seja um profissional de audiovisual. Então, todo mundo lá dentro. Antigamente, quando a gente começou nossos 2 podcasts, eu me senti numa bolha, né? Eu sou advogado de formação e empresário. Quando eu fui começar esses podcasts, eu não sabia como fazer. Não sou jornalista, nem do marketing, nem publicidade. E aí, caramba, como é que eu faço? Surgir algumas dúvidas, né? Será que eu nicho ou não? Será que eu faço gravado ao vivo? Será que eu faço por temporada ou direto? Será que eu monto o estúdio ou alugo o estúdio? E aí eu fui estudar. E aí eu fui ver que todo mundo estava numa bolha que nem eu. Ninguém estava conversando sobre isso. E quando existe todo mundo numa bolha, todo mundo pode se ajudar e eu acredito muito no ganha-ganha. E aí, quando a gente criou a comunidade, né? Tem os seus eventos presenciais online, principalmente no grupo do WhatsApp, tem muito estúdio lá dentro. E até estúdios da mesma cidade. Por exemplo, São Paulo, lá na nossa comunidade, tem uns 10 estúdios lá em São Paulo que estão na comunidade. E olha como é bacana essa história de concorrência, né? Eu vou dar um exemplo só. Quando as pessoas se ajudam, dobra, né? Teve um caso de um estúdio lá de São Paulo que caiu teve uma chuva, caiu uma árvore e acabou a energia do estúdio no meio da live que tava rolando. Cara, na mesma hora ela entrou lá no grupo, galera, aconteceu isso, isso, isso. O outro estúdio perto lá, cara, vem fazer aqui. E aí levou concorrente, levou para fazer lá, fez, entregou e deu tudo certo. Quando que isso aconteceria se tivesse todo mundo na sua bolha? Então eu acredito muito que quando você tem um mercado com vários players, a tendência é a régua aumentar, todo mundo fazer entregas melhores, mais profissionais, e fica quem está realmente vocacionado e com vontade de fazer. Então, essa história de ser concorrente, por exemplo, quando vocês inauguraram aqui, eu estava para inaugurar também nosso espaço lá. Vim aqui visitar, fazer um vídeo para falar, porque, cara, vocês também, a gente sabe da qualidade da entrega de vocês. E tem espaço para todo mundo na criação de conteúdo, cara. E hoje em dia, você vê a quantidade de pessoas que ainda precisam ir para o digital. Tenho certeza que todo dia vocês conversam com alguém que quer ir para o digital e não foi ainda. Uhum. Faz com celular, mas precisa às vezes de algo profissional, que é o que vocês fazem aqui também. Então, quando você tem esse ganha-ganha e as pessoas conversam entre si, eu acho que dá bom para todo mundo, tem negócio para todo mundo, né? Cara. Eu só contar a histórias aqui, William, Vai. né? Tu falou aqui, trazendo um pouco pro nosso universo, né? A gente, quando fez a migração de private label, tá? Que a gente fabricava para as marcas, quando a gente começou a criar o nosso grupo de marcas, lá no começo, quando a Ogville, que foi a nossa primeira marca, eu lembro que teve um cliente nosso, da época do private, que ficou muito incomodado com esse nosso movimento, né? Porque aí não Pensou que ia ser concorrente dele, né? e de repente, podia ser que até fosse de fato, entendeu? A gente estava entrando no mesmo mercado. Então, dependendo do canal de venda que ele estava atuando ali, a gente de fato iria concorrer com ele, né? E ele se incomodou muito. Mas esse cara também é conhecido, então. O ponto é o seguinte: eu lembro que uma vez a gente conversando, a gente encontrou com ele e meu pai falou o seguinte: jovem, se hoje todos os homens da nossa cidade quisessem comprar a tua marca, tu teria produto para atender todo mundo? Não, exato. E aí ele, não. Então eu não tô entendendo qual é o BO com a concorrência, com mais uma marca no mercado.
Eu vou entrar aqui num aspecto mais religioso. A gente fala muito que Deus é abundância, né? Sim. Então, olhar para a concorrência como escassez, e lógico, galera, eu entendo que dependendo do mercado, existe uma concorrência direta. Mas olhar para esse lado da falta, da disputa, do dividir, eu acho que é ter um olhar para a escassez. E eu acho que isso não é religiões à parte, eu acho que isso não é o oposto à abundância, entendeu? Ou seja, isso não é de Deus, né? Enfim, né? Então, o meu pensamento, cara, em tudo que eu entro, e o Model Flow também, pegando aqui um paralelo com o que a gente está construindo, que o Model Flow a gente abre nossas estratégias para os nossos possíveis concorrentes, né? Vamos dizer assim, e para mim tá tudo certo. Além de levar a barra a réu que você falou, aí eu trago uma frase do meu avô, que é tipo aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Quanto mais cabra, mais cabrito, né? Ou seja, o nosso objetivo, cara, é fomentar o mercado. Exatamente. Imagina o seguinte, nós estamos vivendo aqui a era de produção de conteúdo, que é a nossa pauta central aqui, tá? E o podcast, ele se mostra cada vez mais uma ferramenta extraordinária nesse aspecto. E é bom falar também, Eric, sobre as nuances disso, né? Porque não é só o podcast, o evento como um todo, né? Mas tem também um formato de podcast, né? Que o pessoal chama de... Como é que chama hoje, Brandes? É fake cast que o pessoal chama, né? Tem uns cortes e tal, enfim. É um formato, né? Tem, então, várias formas de trabalhar. Mas, voltando, entendeu? Porra, quantas pessoas ainda não conseguiram se colocar na internet? Quantas pessoas ainda têm um desejo de entrar no mercado? Então, será que se todas as pessoas que podem fazer esse tipo de trabalho se lançassem ao mercado, será que teria estúdio suficiente para poder isso? Então, eu acho que na hora que a gente fomenta, que a gente cria essa parceria, a gente aumenta a própria demanda. Com toda E certeza. no final, vence o melhor. Então, assim, eu aumento o mercado, por consequência, eu aumento o nível de qualidade de entrega, e quando vier um concorrente de fora, que é isso que eu falo no Model Flow, quando vier um concorrente de fora, trazendo aqui para moda uma Shein da vida, ela não consegue penetrar aonde eu preenchi. Por quê? Porque eu marquei uma posição muito importante e o nível de produto que a Shein entrega, não quer entrar nessa disputa. Então, Sim. assim, vai haver uma leve segmentação de perfil. Você pode ter, que é o conceito de nicho, vai ter estúdios que vão atender médicos, vai ter estúdios que vão se orientar mais para moda, vão ter estúdios que vão se orientar e as N verticais que tem no mercado. Então, assim, esse preâmbulo sobre concorrência eu acho muito bacana, cara. Eu gosto muito dessa tua visão, porque a gente já até conversou sobre isso em outros episódios. E ele faz isso na prática. Porque o cara vem aqui, na véspera de lançar o seu estúdio, vir divulgar um outro estúdio, cara. Que eu ainda nem fiz o vídeo do meu ainda, mas já fiz de entender, vocês. é entender muito o seu papel na cadeia. Sim. Então, eu sei que me estendi um pouco, né? Mas eu acho que se você entender sobre o que a gente tá falando aqui, cara, isso muda Mas a forma como você quer seu mas é negócio. importante essa visão, pô. E hoje a gente fala muito que a gente está na era da produção de conteúdo, né? Você vê isso tanto sendo feito por pessoas, né? Por pessoas ali como marcas, né, pessoais, como também por empresas. E aí quando a gente olha para esse contexto, Eric, hoje o podcast ele é desses tipos de conteúdo proprietário, né? Quais são os outros tipos aí de conteúdo que estão na esteira hoje, que estão na mesa hoje? Que tu considera assim, cara, são os principais. O cara vai entrar no digital, a empresa vai de fato se posicionar digitalmente, ela precisa produzir esse tipo de conteúdo. Quais são eles? Pronto, vou responder essa tua pergunta já, mas só para finalizar essa questão da concorrência, olha que bacana como o mercado cresce, esse pensamento que você falou. A gente tem uma consultoria que eu dou para quem quer lançar o seu podcast do zero, que já lançou mais de 30 podcasts aqui no Brasil, que agora a galera de estúdios está me contratando para fazer a consultoria com eles, para eles saberem ensinar para os clientes dele, porque um dos grandes diferenciais que eu acho que eu tenho no nosso estúdio é essa inteligência por trás, por ter a experiência de podcast. E, inclusive, eu posso depois conversar com o nosso parceiro aqui, ensinar um para ele ter esse diferencial também. Porque quando você... Tem muita gente que chega no estúdio e não sabe nem para onde vai. Quando você dá um caminho, um planejamento ali, uma consultoria, ele está seguro. Então, eu estou ensinando outros estúdios a dar essa consultoria que eu dou. Ou seja, estou ensinando concorrentes, que é o que você faz também. Então, por quê? Porque eu acho que se o mercado subir, todo mundo sobe. E aí vai ficar os bons, né? Voltando para a sua pergunta aqui, Will, sobre os formatos de criação de conteúdo, né? Existe, se falando de podcast, a gente sempre fala que tem dois tipos de podcast, né? O podcast autoral, que é o que vocês estão fazendo aqui, que é o que eu tenho o meu também, os meus também, que é uma pessoa física que criou um podcast, seja nichado ou não, mas é autoral, e um podcast de marca. Vou dar alguns exemplos, que gravam lá com a gente, a Green Life, rede de academias, uma rede de suplementos também vai começar a gravar. Então, podcasts de marca funcionam para algumas coisas e o autoral funciona para outras coisas, que tem que ser muito bem divididas. Porque vocês não fazem um podcast de vocês autoral, não é da marca de vocês, né?
É uma coisa que está dentro do guarda-chuva, mas não é da marca de vocês, é uma coisa diferente. E os outros formatos que as pessoas começaram a observar muito, é tanto que hoje Instagram, cara, tá inundado de cortes de podcast. Então, foi criado esse mercado também de vídeos estratégicos ou fake casts, que se forem bem feitos, né, eu só apoio demais. Porque eu não apoio aquele cara que tá fazendo em casa, às vezes tá com óculos, só dá para ver o reflexo do notebook que ele tá lendo, conversando com a parede. E aí eu acho que fica artificial e tudo. Mas você pode fazer. Lá no estúdio, por exemplo, a gente tem um cliente que é um escritório de advocacia. Eles não querem criar um podcast deles. Eles não querem essa energia de ter que criar um podcast. Mas eles vão lá, passam 1 hora, 4 advogados conversando, a gente faz só os cortes deles e manda para eles. Então, quando a gente conversou com esse cliente, esse advogado, escritório de advocacia é difícil produzir conteúdo, né? Uhum. Se você for qualquer Instagram de escritório de advocacia, é só foto, arte, carrossel, foto, arte, 0 vídeo quase. Então a gente começou a produzir vídeos para eles, começou a aumentar o engajamento deles e tal. Então o podcast, ele é uma forma, seja com cortes ou com o posicionamento do podcast, de criar conteúdo. Dentre e aí eu queria abrir para vocês também, né, os grandes benefícios de você criar um podcast. Primeiro, você aumenta a sua autoridade. Vocês são do mercado de moda, que tem um podcast de moda, que agora tem uma imersão, uma mentoria em moda. Cara, a autoridade de vocês vai só aumentando. Já existem estudos que dizem que quando a pessoa vê algum profissional num corte de podcast, aquela autoridade do cara aumenta, mesmo que seja um fake cash ou um estratégico, aumenta. Aquele cara ali tá no podcast. É tanto que pessoas se convidam para vir podcast de vocês, acredito eu, como pro dos outros. Então, gerar autoridade, né? É um formato que gera muita autoridade, porque você parte da premissa que foi convidado por algum resultado que aquela pessoa tem. Sim. Questão de produzir conteúdo de forma leve. Cara, eu vivo vendo os cortes de vocês, né? Que se tu fosse fazer esse conteúdo direto para a câmera, é difícil. Eu sou um cara que no podcast eu sou desenrolado para falar aqui, mas para criar conteúdo direto, roteirizado, é chato. Então você fazer isso de forma leve, né? Então isso para marcas e para pessoas. Network, cara, para mim é o ponto mais importante. Não tenho dúvida, cara. Eu acho que para vocês, principalmente podcasts nichados como o de vocês, né? Você vê que você se relaciona melhor com o mercado, com outras empresas, com fornecedores, com marcas patrocinadoras. Então, vai subir no teu nível também. Só um aspas em relação a network, né? Quando o Eric chegou aqui, né? A gente estava gravando aqui um episódio que a gente às vezes separa um dia para poder fazer as nossas gravações, né? E aí o que acontece? A gente estava tendo aqui surgiu uma ideia depois do episódio de produto, de negócio, que é onde eu digo, a parte mais importante muitas vezes do podcast, pra gente que tá fazendo podcast, é exatamente ter um momento com o Eric, por exemplo, aqui, de meia hora depois que a gente grava o episódio. Porque nesse contexto aqui é onde o cara chega e fala as coisas que ele não pode falar no ao vivo. Sim. É onde o cara revela os bastidores de algumas operações, faz uns contatos, dá sacadas de produto. Então, assim, tem esse drive também. Tem o que vai pro ar. Sim. E tem o que fica desse por trás da operação, né? Sim. Sem falar que, tipo assim, depois que a gente passa aqui 1 hora conversando, a possibilidade da gente se reconectar no mercado, de se indicar. Projetos paralelos, né? Não, e não só isso, e de troca mesmo, de trocar a ideia, de eu poder ligar, poder pegar o telefone aqui e ligar pro Eric aqui, o cara vai ficar muito mais à vontade. O cara passou 1 hora comigo conversando. Sim. Entendeu? Então, assim, você cria uma relação diferente, né? Além de fazer contatos, cria-se uma relação, é até mais profundo, porque não tem como, né? Toda essa fase de preparação do episódio, de montar o tema, a pauta, ter o momento aqui da gravação em si, o pós, Não, é muito rico, tempo, é muito tempo junto ali. Porque foi a pergunta, não? Não, eu ia só aproveitar o seguinte, ó, em cima do formato do podcast em si, sabe, Eric? Eu vejo que tem alguns desafios nessa operação. Muita gente tem um desafio de gravar, né? De frente das câmeras em si. Mas assim, cara, eu queria que você falasse quais são os principais BOs que a gente enfrenta para poder um episódio desse pro ar. Eu vou te dar um exemplo. Que pra mim é um dos piores, um dos mais desafiadores. Macho, fazer a lista de convidar a galera, entendeu? Que é tipo assim, convidar a galera, confirmar a data e na data o cara vai ir, né? Cara, esse é um dos principais BOs e dificuldades, principalmente quem faz contínuo, né? Sim. E quem faz por temporada é mais fácil. Cada desenho temporada, 8 episódios, cada episódio vai ser esse tema split, tal. Né?
e já penso convidado, pronto. Quando é direto, cara, é uma das maiores dores, sim. Né? Eu tenho uma dica boa para isso, que tem funcionado para mim e eu recomendo para outras pessoas, que é ter parceria com assessorias de imprensa. Ah, massa, cara. Eu tenho 3 assessoras de imprensa que são parceiras minhas que mandam... Como é que funciona a parceria? Ela manda pauta todo dia. Ó, tem fulano de tal ali, que da empresa tal, então fulano de tal que chegou agora de São Paulo. Então, se me interessar a pauta, eu vou lá e convido. Os últimos 2 episódios agora foram dessa forma. Um foi com o Pedro Cortella, filho do Mário Sérgio Cortella. Veio fazer evento em Fortaleza, que 2.500 pessoas, pra galera ver filosofia, sem ter pitch de nada, eu fiquei impressionado. E aí, a assessoria de imprensa que me conectou, então nem conheci o cara, já me convidou para palestrar na imersão dele em junho em Fortaleza. Olha como o network é importante. Né? Então, a assessoria de imprensa te ajuda com pauta e pode te ajudar com patrocínio também, que a gente pode falar mais para deixar mais para frente. Captação de patrocínios e de episódios patrocinados que a gente pode falar mais para frente. Mas essa questão da lista é uma dor, sim, né? Então, você, principalmente quem faz ao vivo, né? Que eu não recomendo muito, porque é uma algema de ouro, pô. Imagina se tu tem um episódio toda quarta-feira às 20 horas. Toda quarta-feira às 20 horas, tu tem que estar lá, ou 19 horas, pra chegar antes, pra receber e tal. Se o convidado faltar, e aí, lascou, né? Por isso que a maioria dos podcasts que eu faço e eu recomendo é ser gravado. Porque aí tu faz uma gavetinha ali de 2, 3 episódios, cara, tu fica tranquilo gravando o teu conteúdo e o podcast não pesa pra você. Então, um primeiro BO... eu dou essa dica de assessoria de imprensa. Procure os assessores de imprensa que podem te dar pauta e te ajudar com patrocinadores que a gente pode falar mais pra frente. Cara, a gente tem percebido que, tipo assim, depois que esse formato ele foi tomando uma certa, né, um certo tamanho, assim, foi meio que se popularizando, né? Começou a entrar de fato como um dos formatos, assim, que entrou no gosto da galera. A gente tava falando sobre os números aqui do Brasil com relação aos podcasts e tudo. A gente vê que muita gente começou a fazer, né? Iniciar o trabalho, e a gente sabe como é que é ter essa recorrência, né? E no universo da gente, da moda, cara, a gente viu muita coisa entrando, a gente viu muita gente entrando, só que a gente observava ali, aí 1, 2, 3, 4, 5, aí parou. Aí, E as estatísticas que eu conheço, que videocast, 70% dos videocasts morrem depois do 5º episódio. Pronto, é isso que eu ia te perguntar. Existe alguma... Qual é a estatística, mas quais são os números? A taxa de mortalidade. É porque assim, o podcast, galera, que a gente fala, podcast áudio é redundância, mas não é um videocast, não caiu no gosto do brasileiro, né? Então, o mercado diz que é podcast, o que a gente tá fazendo aqui. Então, beleza. Mas quando é videocast, tem essa pesquisa que diz que os videocasts não sobrevivem ao 5º episódio, porque o cara começa animadão, aí vê que não é só vir sentar e conversar e gravar, tem que fazer lista de convidado, tem que pagar o estúdio, a câmera e tal. Então, no podcast, quando é só de áudio, a gente deu consultoria para podcast só de áudio, que a pessoa faz com o celular em casa, no guarda-roupa, irmão. Porque o guarda-roupa, o caso da acústica, né? E tal, grava lá, fica lindo. E joga lá no Spotify, dá pra editar lá, bota uma vinhetinha antes e depois. Então o cara faz 500, porque é de graça ali e tal. Mas quer fazer videocast, tem um desafio maior. Então tem esse número sim, que 5%. E, cara, pessoas que chegam aos 50 episódios que vocês estão perto aqui, ou se já chegaram, né? Batemos já. Já bateu 50 episódios, meu irmão. Cara, são poucos, tá? Principalmente nichado como o de vocês. Porque uma coisa é ter um podcast de fofocão, entretenimento, que tem um monte aí, né? Que é mais simples, que você traz de tudo e tal. Nichado, intencional como é o de vocês, é mais difícil, é uma marca a se comemorar, viu? Parabéns. Parabéns. 50 e 100 o próximo número. Então, assim, mas vamos lá. Você falou dos desafios, né? Eu penso assim, né? Eu não sei como é que funciona em outros mercados, mas no nosso, por exemplo, né? Nós não fomos pioneiros, nem tínhamos essa pretensão. Mas eu lembro que quando a gente lançou o Modern Flow, isso em agosto de 2022, tinha alguns projetos que estavam na fase inicial que reativaram, por conta do movimento, eu tô falando na moda, tá? Que reativaram. Tiveram outros, até convidados, que iam vir para cá e não vieram para poder lançar o seu. É aquela mentalidade que a gente tava falando da escassez, né? Ou seja, eu não vou compartilhar porque eu vou montar o meu. E hoje tá parado. Você vai lá olhar, tem, sei lá, 17 episódios, 13... Sou eu e tu. Meu irmão, isso não é podcast, isso é outra coisa, entendeu? Isso é documentário, entendeu? Vamos tentar entender brincadeiras à parte, né? Tipo assim, a pessoa não conseguiu rodar os convidados porque tem essa dificuldade. Mas eu acho que falta, no meu entender, e eu queria ter uma visão sobre isso, que é qual é o objetivo do podcast? Beleza. O objetivo do podcast é gerar conteúdo?
É uma dinâmica. O objetivo do podcast é gerar autoridade, é outra dinâmica. É criar um ecossistema em volta, que é o nosso caso. O podcast da gente, ele serve para poder retroalimentar o ecossistema que a gente está montando. A gente realmente quer ser um hub de informação e conteúdo do universo da moda. A gente tem essa pretensão que as pessoas conheçam quem está por trás dos bastidores. E alguns convidados estratégicos, como é o caso de você, qual é a ideia? É o que a gente entende como combinatividade. Como que eu posso aprender em outros ecossistemas e trazer isso aqui para o universo da moda? Pronto. Entendeu? Então, se o podcast hoje, você como criando a sua comunidade, eu posso aprender com você aqui como criar uma comunidade, como criar um novo produto, como você entender as verticais que você pode ter dentro da sua marca. Então, eu entendo que alguns convidados estratégicos não necessariamente são dentro do universo da moda, mas eles nos ensinam, eles trazem pra gente essa visão ampla de sistema que a gente pode aplicar no nosso negócio. Então, a gente também tem esse desafio que é o que eu gosto da palavra combinatividade, né? Sim. Só falando de criatividade, é combinar. Como que você traz elementos da sua... Até porque ninguém inventa nada, combina Exatamente. elementos para Exatamente. E eu acho que eu provoco muito isso com alguns convidados, você é um deles, entendeu? Cara, sobre isso, né? Na sessão número 1 da nossa consultoria lá, quando a gente vai lançar podcast, a gente faz um brief com a pessoa para entender o que ela quer com o podcast. Por quê? Tem gente que já chega querendo, vamos criar identidade visual, logo, vamos começar a gravar. Calma, porque se for isso aí, lá na frente tu vai perguntar por que a gente veio por aqui, por que não foi por aqui. Então, a principal pergunta que você deve se fazer para criar conteúdo, de maneira geral, mas no podcast, é se esse podcast é algo que faz parte de um todo, que é o caso de vocês, ou se é algo que eu quero investir como projeto para ser meu principal. Por exemplo, Flow, o cara investiu para ser o principal dele. O podcast é o produto, É né? o produto. JJ Podcast é o principal? Não. É um aumento de autoridade, criação de conteúdo, fazer network, canal de aquisição. Sim, é boca de por aí funil, vai. né? Então, a primeira coisa é você definir isso. Se vai fazer parte de um todo ou se é uma coisa que você vai se jogar e que é o produto principal. Decidido isso, aí você tem que definir formatos, né? Que também é uma dificuldade da galera. É um grande dor do pessoal. Será que eu faço por temporada? Se eu faço direto? Se eu vou fazer por temporada, eu faço só com convidados? E aí eu discordo um pouco sobre você, porque assim, da questão de ter só vocês dois no podcast. Cara, aqui no Brasil se popularizou muito a questão de só vir em mesa cast, convidado. Irmão, nos Estados Unidos, brother, o podcast, por exemplo, de você tem vários podcasts, por exemplo, é só vocês dois, tema o tempo todo. Vez ou outra vem um convidado. Então, convidado, vocês dois. Então, existe essa variação. Então, se popularizou muito o formato bate-papo informal, que é bacana, mas existem vários formatos de podcast. Não, total. Tipo assim, inclusive... Mas, por exemplo, nesse sentido, eu acho que, inclusive, eu vou começar a fazer nos meus. Por exemplo, papo na boa, às vezes eu faço sozinho para falar no tempo que eu quero falar. Não precisa ter convidado sempre. E aí vai parte da pergunta: para que você quer o podcast? Faz parte de algo maior ou é o produto em si, né? Então, respondendo isso, você já tem um caminho a percorrer. Eu vi o Jorge falando sobre isso, mas quanto de episódios que ele gravou que era só ele sozinho, Sim. assim. Tem metal. Aí ele bum, e ia. Foi uma grande sequência. Total. Total. Inclusive, a Isabela Mate, né? Que é uma. Sim, que, fera. porra, eu adoro aquela menina, cara. A menina é fera pra caramba. O dela é só ela. Sim, Né? exato. Não, e ela até brincou, né? Porra, nós estamos chegando a gente. Ela, se não me engano, ela classificou o dela. Eu acho que foi em negócios, cara. Não tenho certeza. Negócio. É negócio dela, né? Inclusive no Spotify, só em áudio dela. Não, então. E o podcast dela é só ela. Sempre foi, né? Sempre. Então, tipo assim, ela fez essa provocação. O comentário que eu fiz aqui, lógico, que a gente sabe que por trás dessa case que a gente comentou, não era essa a intenção. Então, a pessoa teve que, para poder gerar movimento e não perder o time, ela teve que fazer esse conteúdo. Por isso eu tô te falando na questão da intenção. Sim. A gente, por exemplo, e é legal falar sobre isso, porque a gente entendeu o quê? William, quando a gente for fazer o episódio, eu não tô preocupado em fazer corte. Não é essa a nossa pega. A nossa pega aqui, cara, é fazer com que o papo ele renda e gere conteúdo para, né? Conteúdo profundo. E gere insight para quem está assistindo a gente. Então, o propósito do nosso episódio, nosso podcast é isso. Lógico que às vezes vamos tentar fazer um corte. Às vezes a gente traz uma pauta, um dia ou outro eu quero gravar, aproveitar, eu gravo. Né? Você sabe que funciona, né? Sim. Né? Para não ter que fazer porque não precisa a gente fazer Mas eu entendo isso que você faz, porque você quer criar conteúdo profundo, que são os vídeos longos, para a galera que quer pesquisar sobre o conteúdo de moda e negócio. Chegar até aqui. Porque hoje, não sei se vocês viram aí uma pesquisa nova aí, que hoje a geração Z aí não usa mais o Google para pesquisar, usa o TikTok. E o YouTube também. Então ela não vai no Google. Então quer falar como montar minha marca de moda no YouTube. Aí talvez vai aparecer um episódio que vocês falaram. Pronto. E aí, nesse formato que você está falando, que é esse modelo de
tá eu e ele trocando ideia, aí a gente criou o MQP Talks. Sim. Entende? Então, o que foi que a gente fez? A gente fragmentou a nossa distribuição. Então, por exemplo, quando eu quero ter um conteúdo curto, a gente tem uma geração de conteúdo próprio para o Instagram. Então, a gente produz material para o Instagram, que é isso que você estava falando. Porra, eu não gosto de fazer criativo. A gente faz um conteúdo com um formato para Reels, entendeu? Obviamente, os cortes é uma fatia desse conteúdo. Então, o que a gente pensa é o seguinte, óbvio, o MQP Talks é esse momento aí. Tem episódio que faz eu e eu quero trazer um tema aqui, então vamos ser mais intencional. Mas aí é um episódio mais compacto, é um formato menor. Mais objetivo, né? Mais objetivo, entendeu? O cara não precisa passar Você uma vai hora na ferida não, do é cara. 15 minutinhos, 20 minutinhos ali entregando. Então, assim. E isso é uma gente- tendência que eu tenho visto no mercado de podcast, né? Esses podcasts de 2, 3, 4 horas vai ficar só com quem tem o podcast como produto. Certo. Lembra que a gente falou dos dois? Sim, sim. Flow, Inteligência Limitada, eles fazem de 2, 3, 4 horas, porque eles fazem todo dia, é o produto deles. Para quem quer fazer parte de algo como vocês, como eu faço também, tem que ser mais objetivo. Então aí vem episódios mais objetivos, de 15, 20, 30 minutos. Eu tenho visto podcasts de 20 minutos irados, velho. Ei, Eric, Pronto, e esses episódios aqui, no caso da gente aqui, é o que a gente até anunciou mais cedo, que é o MQP Talks. Então é bacana falar sobre isso, porque, e aí só para fechar essa uma pausa aqui, né? Você precisa ter muita clareza de o que é que você quer extrair do episódio. Sim. Não, nesse episódio eu quero fazer um corte longo de 5, 10 minutos que eu quero falar sobre um tema, então você tem que se preparar para isso. O convidado tem que ser orientado para isso. Não, eu quero fazer um corte para o Instagram. Você consegue, de um episódio desse de podcast, fazer várias coisas, mas tem que colocar intencionalidade disso nesse processo, entendeu? Como aqui no caso da gente, a gente fragmentou, então a gente se sente muito, a gente fica muito mais à vontade no episódio, porque a gente não depende do podcast para poder gerar os conteúdos laterais. E eu acredito, cara, no final, eu acho que é isso. Até no nosso projeto, que é o MQP, né, o método MQP, a gente fala muito o quê? O primeiro pilar da nossa tríade da moda é a parte de meta, ou seja, quais são os seus objetivos. Quando você não tem um objetivo claro, quando você começa a fazer um movimento, porque o mercado está pedindo um formato, o que é que acontece? Você não consegue virar. O que a maioria é 5 aqui é 15 episódios, e cara, para mesmo. Para. Bicho, ó, no nosso canal, no nosso modelo de negócio aqui, no nosso segmento, eu não sei se continuaram, entendeu, né? E ó, fazendo um paralelo para moda aí, ó. Quantas lojas masculinas de roupa existem no Brasil? Femininas. É a mesma coisa com o podcast, irmão. Pode ter vários podcasts, mas a personalidade de vocês, a inteligência de vocês, a expertise, vai gerar um podcast diferente de um cara que vai fazer de moda também. E tu falou isso aí, mas eu peguei me veio na cabeça aqui a questão da diversidade de conteúdos, né? A gente estava falando sobre a questão de distribuição. Como é que isso funciona, a história do empilhamento de conteúdo, né? A gente está falando aqui de podcast, de corte, a gente falou de material, de talks. Como é que é essa gama, Eric, de conteúdo e, tipo, estratégia por trás disso? Cara, eu vou cercar o cara de todo lado, vou criar aqui meio que uma atmosfera ao entorno dele. Eu escutei um podcast, olha como um podcast também serve para ensinar, eu também escuto muitos podcasts para isso, né? Acho que foi do Talks by Léo, do Léo Cuba. Em algum episódio veio essa terminologia, empilhamento de distribuição. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E eles falam isso. Cara, você tem que estar aparecendo para tua audiência, para teu cliente o tempo todo. Uma marca de moda, por exemplo, tem que aparecer ali no anúncio, no outdoor, no Instagram, no TikTok, no YouTube, na newsletter. E o cara você vai vencer tua audiência no cansaço. Isso já aconteceu comigo, pô. Já apareceu uma vez tanto anúncio, tanto conteúdo de um tênis que eu queria comprar, que eu não estava querendo comprar na hora. Meu irmão, vou comprar. Porra, apareceu tanto aqui, vou lá e clicou. Então, empilhamento de distribuição para o mercado da moda, assim como criação de conteúdo. Tá? Então, no podcast, né, vocês têm os conteúdos densos, profundos, que são os episódios completos, né, que a maioria das pessoas não assiste. Né? As pessoas assistem mais porque o ser humano é preguiçoso, por isso que existe TikTok, que é conteúdos curtos, as pessoas estão viciadas nisso. Então tem que ter os cortes para Instagram Reels, Instagram Stories, TikTok principalmente, e YouTube Shorts ali e YouTube normal, né? Então você falou lá, a gente extrai um corte de 10 minutos, de 9 minutos, mas esse corte pode virar um de 1 minuto também. Sim. Então você faz o de 10 minutos, 9 minutos, que tem um raciocínio inteiro ali, e extrai só o gancho daqueles 10 minutos e joga para o conteúdo curto. E aí você precisa saber, entender, manjar de edição ou contar com equipes qualificadas como vocês têm aqui. Então é complicado porque criação de conteúdo, cara, a gente fala muito. Cara, não espere ir para um estúdio para começar. Pô, pega teu celular, meu irmão. Isso aqui é uma máquina, isso aqui é uma coisa que te ajuda demais. Começa. Caixinha de resposta, stories, lives. Ah, Eric, eu abro live, tem 5 pessoas. Pô,
Um dia desse, a gente estava falando aqui nos bastidores do Pablo Marçal, gostem, amem ou odeiem, mas ele postou um dia desse que quando abriu a primeira live dele tinha 7 pessoas. Ele falou, já tem 7 pessoas. Já tem 7 pessoas. Isso, sei lá, alguns anos atrás. Então, tudo tem um começo na criação de conteúdo. Então, no podcast não é diferente, né? E você falou sobre isso aí, esse lance do empilhamento de conteúdo, cara. Inclusive, eu soltei um Reels, né, falando sobre isso, né? Que você não compra da melhor, você compra não compra da melhor marca, você compra da marca mais conhecida. E como é que você se torna a pessoa mais conhecida? Que é exatamente o que você acabou de falar, é fazendo o empilhamento de conteúdo. Muitas vezes, cara, a gente quer metrificar nosso resultado de acordo com um canal de aquisição. Vou te dar um exemplo, e-mail marketing. Sim. Não, Que o Vinícius, pessoal despreza hoje em dia, né? pronto. Por que as marcas trabalham em e-mail marketing, por exemplo? Talvez a ideia dela não é fazer a conversão naquele canal. A ideia dela é o seguinte, imagina o seguinte, certo? Eu tô no teu e-mail, eu tô no teu Instagram, eu tô te mandando mensagem no SMS, tô te mandando no WhatsApp, tô aparecendo no teu YouTube, tô aparecendo no teu TikTok e no Facebook também, que a gente não atua hoje no Facebook, mas eu tô tendo muitas marcas que estão tendo resultado no Facebook. Negócio, né? Ou seja, o grande lance de você estar presente em todas essas frentes é se tornar o quê? Conhecido. Lembrança de marca. Exatamente, a lembrança de marca. A partir do momento que você é conhecido pelo seu cliente, pela sua persona, e é importante também você ter essa intencionalidade na persona para poder a comunicação ser um pouco mais assertiva, aí o cara te compra. Só que você não sabe se ele vai te comprar por causa ele pode te comprar um anúncio ou algum patrocinado que você faz em algum desses canais, ele pode ter a compra direta, mas mal você sabe que, na verdade, você ficou conhecido para ele por conta dessa série de abordagens, entendeu? Desse empilhamento de conteúdo, e a partir daí ele ficou mais seguro para poder te comprar. Exatamente. Então isso é muito doido, cara, isso aí. É bicho. doido, porque o ser humano ele associa segurança a conhecimento. É por isso que ele compra mais do que o conhecimento, né? E aí essa questão do empilhamento de distribuição e de conteúdo, o cara viu no e-mail marketing, no SMS, no TikTok. Em algum momento ele vai estar feliz para comprar, estado de compra, e tá com o cartão virou ali, e tá sobrando uma graninha, ele vai comprar. E a gente aí não sabe nesse momento, né? Não sabe, exatamente. Se fizer só uma vez. E trazendo pro lado da moda, eu queria até perguntar para vocês, porque assim, eu vejo muitas marcas que não fazem esse empilhamento de distribuição. E aí a visão de vocês nisso, usar digital como offline, de todas as formas possíveis. Às vezes você só abrir um canal de vendas novo, um canal de Telegram, Sim. já é um faturamento novo que entra ali, né? Cara, Trazendo pro mundo da moda, né? Ó, eu tava vendo, a gente falou até numa gravação do outro episódio sobre a questão da Lacoste, né? Mas eu vi que na entrada deles aqui quando eles entraram, mas de forma mais forte agora, e o CEO fala lá, daqui da América Latina, um dos canais que tá colocado lá, pautado como base de trabalho, é o WhatsApp. Então eles têm isso na guide de estruturação lá, tanto da comunicação como na parte comercial, entendeu? Sim. Então, por todos os pontos que eles puderem trabalhar e cercar o cliente, eles vão fazendo isso para que a marca ela seja lembrada no momento de compra. Assim, tem um conceito, inclusive eu estou escrevendo um material sobre isso que eu vou falar agora, um conteúdo que a gente vai... Não é nem conteúdo não, a gente tem nossas mentorias também, né? Então eu vou trazer essa abordagem, que é sobre a questão da omnicanalidade, né? Teve um termo um tempo atrás, você tem que ser omnichannel, né? Só que assim, se você para pensar, esse termo está cada vez mais em desuso. Não se usa mais você não vê com tanta fortaleza esse conteúdo. Não é que ele não deixou... Só Apolinário. Não é que ele não deixou de existir, só ficar claro. Na verdade, você tem que estar à disposição do cliente. O cliente ele tem que estar no centro do teu negócio. Então, você tem que estar à disposição do cliente na hora que ele quiser comprar. Então, da mesma forma que a gente está falando de canais de aquisição, que é um modelo muito... os funis, né? Você estava falando, e teve um convidado seu que trouxe esse conceito, né? O conceito americano, dos diversos funis de aquisição, né? A gente fala muito sobre isso, porque o que são esses diversos funis? É estar onde o cliente está, ponto final. Então, tipo assim, eu não acho que é omnicanalidade. Porque assim, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente se coloca muito na pressão de eu compro aqui, troco ali, vendo, né? Mas assim, eu acho que é muito mais fácil, para mim, por isso que eu tô falando, para mim é estar presente, entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, eu acho que esse que é o grande cerne da questão. E estar onde o cliente está presente
Eu acho que é a nova pauta do que a gente tá falando. Então, quando a gente fala de conteúdo, só para não perder o nosso fio da meada, né? Quando a gente fala de conteúdo, é uma das formas mais baratas de você estar presente. Entendeu? De graça, geralmente, né? E hoje as plataformas de disparo, tanto de e-mail marketing, como você. Hoje tem aplicativos, a gente até não usa ainda isso, mas tem aplicativos hoje que você pega um conteúdo e ele faz o upload. Não, ele faz o upload nas plataformas. Vamos supor, eu vou querer lançar um podcast. Tipo o que o Spotify faz para as outras plataformas, né? Esse é hub, né? Você posta um conteúdo aqui e esse conteúdo ele consegue colocar no Deezer, no Spotify, YouTube, entendeu? Então, assim. Tá mais fácil, né? E a IA, né? A inteligência artificial como um todo, ela também tá aí para nos ajudar. Mas eu acho que é isso. E tu falou disso? O conteúdo, ele facilita essa presença 360 nossa. E tu falou disso, Vinícius. Eu acho que até uns 3, 5 anos atrás a gente falava de omnicanalidade como se fosse um diferencial. Vixe, a marca é omnichannel. Então, é uma coisa de diferencial. E hoje é tipo assim, é como se... É uma obrigação. E você tá em vários Exatamente. É comum, entendeu? Você tem que estar lá, né? Você tem que estar lá. É que quando a gente falava de comunicabilidade, a gente falava assim, ó. Eu tenho que vender pela internet, eu tenho que vender pela loja, eu tenho que, né? Só que assim, não é isso que eu tô falando, né? Os canais de venda, eles estão bem definidos, mas o ponto central é esse. O cliente, ele quer ter acesso a você na hora que ele quiser. E a comunicação, no final de tudo, é o elo mais barato, velho. E fazendo um paralelo com essa questão de estar presente que tu citou aí, na questão tanto para moda como para criação de conteúdo. E aí você citou o convidado que eu entrevistei no Papo na Boca, que é o Natanael Oliveira, que eu fiquei impressionado porque ele é acostumado com o mercado americano. Como é que o mercado brasileiro, e aí vocês vão entender isso, como é que o mercado brasileiro faz hoje? Na moda eu acho que funciona assim. Primeiro você compra ali uma chinelinha que é mais barata, para depois ir para outro produto. No digital, como é que funciona? Você pega um e-book gratuito de R$9, para depois comprar um curso de R$2,97, para depois... As pessoas querem te obrigar a dar os passos. A esteira, né? A esteira, a dar os próximos passos. Mas tem gente que já quer ir de cara lá em cima, irmão. Então, ele deu um exemplo. Ele eu fiz um livro aqui que a Amazon mesmo imprime, que ele deu lá pra gente, que é R$29,90, que fala de storytelling e copyright. E na introdução, ele já faz um pitch para a mentoria dele. E ele fala que de livro, meu irmão, o livro só se paga, mas me trouxe, sei lá, 300 mentorias. Então, o mercado americano ele está oferecendo o tempo todo. Aqui a gente quer fazer a tal da próximo passo, para a questão da maturidade. Eu acho que na moda tem isso também. Um exemplo bem simples disso, e aí a questão de ancoragem, é, por exemplo, Louis Vuitton da vida. Dá um exemplo, ela tem lá uma bolsa de R$20 mil. Se você pegar quantas bolsas dessas foram vendidas, deve ser bem pouco. Mas aí ancorou R$20 mil, aí o cara vai lá e compra um produtinho lá, sei lá, de R$1.000. Sim. Ela achou barato. O faturamento dessa de R$1.000 aí lá em cima, porque ancorou nos 20 mil e não precisa dar o próximo passo. Então, essa questão da estar presente. O que eu acredito hoje do podcast, que é esse formato que a gente tá aqui, do videocast, né? Já trazendo para a linguagem, você tem que usar os termos técnicos. Mas é podcast, o mercado chama de podcast. Eu acho que o podcast, na nossa leitura, cara, ele posiciona. Entendeu? Sim. Porque assim, como a gente sabe que isso aqui então, é difícil fazer rodar, tá? Então a gente entendeu que não. O podcast vai posicionar a gente porque vai mostrar que enquanto a galera tá ali no Somebody Love se virando, a gente tá conseguindo ter consistência. E de fato, né, cara? 50 episódios para um conteúdo nichado e nossa semanal, né? Que tem gente que faz 3 por semana, aí vai, beleza, vai para 5, vai 6. E eu tenho certeza que esses episódios que vocês criaram te ajudou a criar esse produto que vocês criaram depois ali. Eu tenho certeza, porque os papos que rolaram ali, você falou, cara, naquela vez a gente falou sobre isso aqui pode ser um módulo aqui da minha mentoria. E durante o processo a gente foi entendendo muito da dinâmica de quem estava sentando na mesa, né? Sim. Quais eram as necessidades, o que a gente podia fazer para ajudar naquele contexto. Então foi muito rico essa troca, né? Eric, tem, tipo assim, ó, a gente falando de videocast, né? De podcast, a gente prepara, de vez em quando a gente prepara pautas, às vezes a gente deixa a pauta livre para poder ir conduzindo. Como é que tu cadencia hoje, tipo assim, um bom podcast, ele precisa começar por isso, passar por esse meio e fechar dessa forma. Tem meio que uma metodologia para que a gente possa até abrir o podcast para segurar o cara para ir até o final, até o meio, a gente precisa começar assim
passar por aqui e fazer o fechamento. Tem uma... Eu acredito que sim. A gente, inclusive, tem uma ferramenta que é um roteiro de podcast que é aberto para você modular como você quer, mas é uma sugestão. Porque, assim, lá no começo, depois eu mando essa ferramenta para vocês também, porque ela é editável. Lá no começo, cara, quem tá começando tem que ter um roteiro, irmão. Porque você nunca fez a produção de conteúdo no formato podcast. E tu vai lá e tu vai ficar perdido. Hoje em dia, depois de 140 episódios, o que eu faço? Um erro de grandes podcasters, tá? Cara, é formato bate-papo? É leve, é solto, meu irmão, mas se estude o convidado, cara. Pelo menos, minimamente. Você não precisa criar várias perguntas escritas, tópicos ali. Pode fazer, né? Mas quando eu falo estudar, não precisa fazer o MBA do cara, não, tá? Pô, vai lá no Instagram do cara, vê o que ele fala. Ó, ele fala de golfe, fala de vendas, vê alguns vídeos dele que bombou. Inclusive, uma coisa que eu não fazia antes. Antigamente, eu chamar um cara para o meu podcast, saber que ele já tinha outro podcast, eu evitava assistir o outro. Pô, vou ficar assistindo aqui, vou fazer aqui o meu mesmo. Hoje em dia, não. Eu vou ver os cortes que deram certo. Meu irmão, se já deu certo esse papo aqui com o cara, eu já pego aqui e vou fazer do meu jeito a minha pergunta, Claro. aquele papo. Então, isso é roteirizar. Então, inclusive, quem é especialista em cortes nos eventos que a gente já fez, fala isso. Estude o convidado, minimamente. E aí eu vejo muito podcast errando. Combina com o cara para gravar às 16 horas. Aí chega às 16 horas, o convidado chega às 16h10 e 15 às vezes. Não deu nem tempo de fazer aquela conversa que a gente teve aqui antes. E já começa. Não estudou o cara, irmão, papo merda. Né? Então, estudar minimamente o convidado. Se ele tem rede social, Instagram e YouTube, dá uma olhada lá. Pô, passa 10 minutinhos estudando o cara ali, ou mais, e aí você vai ter um episódio mais. E essa questão de pensar nos cortes já. Né? Eu acho que vale a pena você... Hoje, quando eu convido um cara, eu vou lá estudar no Instagram dele, aí eu tô olhando o perfil do cara, e aí eu vou olhar os vídeos. Pô, esse vídeo aqui, vídeo assim, 5 mil, 7 mil, esse vídeo aqui, 40 mil views. Pô, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui ver o que ele falou. Ele tava falando sobre, sei lá, fake cash. Tacando o pau. Irmão, isso aqui é uma coisa que eu vou conversar com o cara do meu jeito. Então, você roteiriza em bullet points, né? Para funcionar. Uma coisa que vocês podem fazer, cara, vocês têm a empresa de vocês. Pô, a empresa de vocês é patrocinadora aqui. Porra, fala da empresa de vocês. Então, começa o episódio, ó, quem ajuda isso tudo a acontecer, a empresa de vocês. Não deixa de estar ajudando. Sim. Então, tá fomentando o ecossistema, né? Tu tá falando de sistema de moda. Tem o MQP, tem o Moda Flow. Fala das empresas de vocês, pô, que tá ajudando tudo isso a acontecer. Isso é interessante. Isso é interessante porque tu não é o primeiro convidado que questiona isso pra gente, né? Mas assim, é interessante, mas ao mesmo tempo a gente é tranquilo também, porque a gente, apesar de ser 50 episódios, nós estamos aí quase 2 anos na jornada, já também faz 1 ano e meio vai que a gente tá nesse projeto. Existem algumas questões que a gente ainda está entendendo a melhor forma de lidar com elas, né? Porque, como a gente traz muito empresário de moto também, eu não quero colocar o convidado na zona de desconforto também, né? Para poder entender que eu não tô aqui aproveitando da presença dele para poder me promover em cima disso. Entendo. Porque a ideia da gente não é essa. Mas assim, tem como encaixar. Eu entendo isso, porque eu já levei cara que é investidor, que vai falar de investimentos e finanças, e meu patrocinador é de investimento e finanças. E quando eu falo, ele fica lá rindo lá, mas... Não, mas entendeu? Total. Então acontece. Então, fazer um roteiro é importante para não ficar... Mesa cash é conversa solta e livre, beleza, mas não é bagunçado. Então, estudar o cara, minimamente, o convidado, vocês não precisam, porque vocês já me conhecem, a gente já se acompanha e tal, mas, pô, vocês devem trazer cara aqui que vocês só sabem o que é a empresa, não o que é o cara. Estuda um pouquinho o cara, faz um roteiro só de bullet points ali, depois que você pegar lá o 20º, 30º, 50 episódios, talvez você não precise mais, mas fazer isso para ter uma condução do episódio, ter começo, meio e fim. Assim, eu concordo com essa questão desse cuidado de conhecer muito o convidado e tal. Tem alguns convidados que a gente precisa fazer isso. Sim. Ainda mais no que vocês se propõem a fazer. Porque, por exemplo, ó, eu vou querer fazer uma pergunta aqui sobre situações, vamos dizer assim, especiais, vou chamar assim, certo? Situações especiais que você já deve ter enfrentado, eu quero já falar sobre isso, tá? Então, assim, você tá curtindo aqui o vídeo, te prepara que nós vamos encerrar o nosso episódio aqui contando causos, tá? Causos de podcasts, tá? É um momento de entretenimento, né, cara? Tem que ter. Tem muita coisa. Tem que ter. Mas, assim, o problema, cara, é que quando você não conhece o convidado, eu acho que o maior desafio de você não ter um roteirozinho base ali é o cara travar.
puta que paroca, mesmo. Mas aí tem uma dica pra isso. Tem uma dica pra isso que a gente até fala na nossa consultoria lá. Cara, meu irmão, eu vejo muita gente, muito podcast marcando com o cara. O cara chega em cima da hora, você também não tem esses 20, 30 minutos que a gente teve aqui batendo Pra papo. poder dar uma... Ali dá descompressão e já gera uma intimidade pro que já podia estar sendo gravado, mas tem que ter isso ali. E ali você alinha, cara, tem algo que tu não quer falar de jeito nenhum, tem alguma coisa que a gente pode frisar e vai bater o papo como a gente fez. Cara, só isso aí já destrava, porque já Sim. aconteceu comigo, cara, de levar um convidado que eu achava que ia ser um papo irado e eu perguntava e o cara, não, sim, não. Aí eu tentando puxar. Então, para quem vai criar conteúdo no formato podcast, irmão, destrave o seu convidado nesse sentido. Bate um Tá, papo mas ó, antes. eu quero já bater em alguns casos aqui, porque a gente teve um, foi o William. Cara, a gente fez todo o beabá do Certo. pré. Ligou a câmera, velho. Tipo assim, nem começou a ligar a câmera, não. É tipo assim, 3, 2, 1 começou, tu não tá entendendo, não, velho. Então a gente já passou por algumas questões. Fica assim, aí o William, ainda bem que nesse caso específico, foram duas coisas, né? A gente conhecia, assim, a gente já conhecia o cara, né? A figura, e também a gente tinha feito um roteiro. Então a gente tinha duas coisas. Então, assim, o roteiro ele serve para salvar isso também, porque Sim. você acaba puxando pela pauta. E né? vocês têm a vantagem de estar em duplo, tá? Então, é isso aí. Eu faço sozinho o papo Meu na boa, irmão, meu irmão. eu não sei se eu falo bem, eu me acho um cara desenrolado, mas eu não sei se eu tinha manha pra poder conduzir um episódio ou outro, beleza, uma condição especial. Mas conduzir um podcast sozinho, meu Porque amigo. são visões diferentes, pô, e um se complementa ao outro, enquanto tu tá pensando numa coisa, ele tá pensando em outra, já vai puxar pro outro Sim, lado. sim. Né? Por isso que eu gosto muito do Business Play fazer em dupla e o papo na boa eu faço Ei, sozinho. cara, peraí, William, vai. peraí. Nós vamos entrar na pauta agora, certo? Da resenha, eu quero saber os teus causos aí. Mas antes, eu imagino que se você chegou até aqui, tá curtindo pra caramba o nosso papo. E se você tá aqui, das duas, uma. Ou você é do universo da moda, ou você conhece aqui, ouvindo a turma do Eric aqui, né? Que é um cara que, como eu tô falando, né? Tá fomentando aqui o ecossistema de uma forma maravilhosa. Mas eu quero te fazer um convite de estender esse momento aqui para o nosso dia a dia. A gente criou uma comunidade, a MQP Comunidade, a comunidade das marcas que performam, tá? Onde lá, diariamente, você vai ter acesso a nós, inclusive, nós estamos lá no grupo, e há mais de 400, estamos batendo agora 500 empresários lá no nosso grupo, onde a gente fala todos os dias sobre gestão das marcas de moda. O grupo é 100% gratuito, tá aqui o QR Code, ó. Se você tiver no seu computador, bota o QR Code na tela. Se você não tiver, o link tá aqui na descrição. Rola para baixo aqui, clica no link e vem transformar a tua marca numa marca que performa. E o grupo Sabe tá qual é o agitado, detalhe? tá agitado, Pô, viu, o Vini? grupo tá muito animado lá. Tem muita gente, tem marcas já consolidadas, tem marcas entrantes. E o melhor, Will, existem 2 lives que a gente faz por mês que são fechadas e exclusivas pro grupo. Live no Zoom por quê? Para que a gente possa falar dos backstage, né? As verdades secretas que acontecem no nosso universo da moto, sem estar preocupado em estar exposto ali no ao vivo e alguém de repente fazer uma captação. Inclusive, a gente consegue bloquear até gravações gravações de membros dentro dos episódios, para que você realmente fique à vontade, né, de falar o que você de fato você acredita, tá? Então fica esse convite aqui da gente estender essa mesa aqui para você ao longo do nosso dia a dia, tá? QR Code na tela, link na descrição, beleza? Agora sim, cara. Agora sim que eu já entreguei, já fiz o convite pra galera, eu quero saber, meu irmão, me fala aí dos percalços que já enfrentou assim que você pode compartilhar pra turma, cara. Cara, vou falar, mas ó, olha que bacana que tu falou. Tu tá falando de comunidade. Podcast e moda é criação de comunidade, mano. Então, alguém que tem qualquer marca de roupa, qualquer coisa, vai criar uma comunidade que é uma reserva da vida, uma comunidade de pessoas que gostam daquele tipo ali, e por aí vai. E podcast é a mesma coisa, criação de comunidade que gera uma audiência, que pode gerar monetizações e por aí vai. Mas perrengues que a gente já passou, cara, teve um que eu fiquei muito pé da vida, velho, porque assim, eu tinha convidado um cara, eu joguei vôlei quando era moleque, né, no colégio, na faculdade, tinha até bolsa e tal, por isso. E aí eu convidei um cara, vou falar aqui, né, o Marcelo Negrão, que é o ex-atleta olímpico, né, e tal, hoje é técnico do vôlei aqui de Fortaleza. E aí, velho, a gente fez, eu chamei um amigo meu que era professor também de vôlei e tal, para ser co-host, fiz um episódio de 1h30, irado e tal, muito bom. E aí quando foi para lançar o episódio, e aí o cara lá do estúdio não lançou. Aí eu, pô, que foi? Não, aí foi ver, o arquivo não tinha sido corrompido, velho. Não, macho. E podia ter dado merda, velho, em vários outros episódios que eu chamei alguns amigos que eu poderia chamar de novo. Eu tinha te chamado lá
tivesse dado merda, era ruim, era. A gente te chamava de novo, mas pra chamar o cara de novo. E aí, velho, fiquei sem esse episódio. E aí foi um perrengue grande que eu fiquei puto com o estúdio antigo lá que a gente tinha. E aí nunca mais voltei lá. Né? Isso foi um dos, né? Bom, eu quero saber. Mas esse é foda, mas Foda ruim, né? Mas isso é um foda de bastidor, né? Eu quero saber dos perrengues no rolê mesmo. De fazer, de produzir. Na produção, né? Na produção. Algum episódio que te marcou muito, assim, algum papo inusitado, alguma questão que saiu do controle. Cara, teve um que a gente fez. Eric, porra. Teve um que a gente fez. Só vai eu, tu e o William aqui. Fez uma mesa redonda pra falar de sexo, né? Então tinha uma sexóloga, uma terapeuta tântrica, um casal liberal e uma menina que produz OnlyFans. Então, cara, no meio. Tava animado esse episódio. Tava rolando vinho e tudo. Aí tu imagina, da metade do episódio pra frente que o vinho já tinha subido. Só que aí teve. As meninas do OnlyFans começaram a brigar entre si. A sexóloga tentou acalmar. O casal liberal querendo pegar fogo lá, deixa eu brigar e tal. E, pô, foi um perrengue porque começou quase um bate-boca por causa de um tema que rolou na mesa, no podcast, né? Então... Teve algum vídeo, por exemplo, algum corte, ou mesmo algum episódio que, tipo assim, viralizou e tipo, porra, cara, eu não queria ser marcado por tal episódio, eu não queria ser marcado por tal vídeo, assim, teve isso? Mas isso aí, ó, fica até de lição. Eu aprendi essa lição com o Vilela do Inteligência Limitada, né? E acho que o Igor do Flow também fala muito isso. Muita gente quer linkar o que o convidado fala com o episódio com quem está convidando. Irmão, eu tô convidando para escutar. Ele responde, os convidados respondem pelos BO dele. Então, não ter esse medo, cara. Eu não tenho esse medo, não. Teve alguns cortes que viralizaram nesse mau sentido de cancelamento. Eu achei bom, tá me dando engajamento lá, os comentários e tal. Mas, antigamente a galera não sabia separar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um podcast grande e tal leva muita galera da direita e depois leva a galera da esquerda. É odiado pelos dois, né? E ele nem diz nada, ele só tá recebendo a galera para bater um papo. E aí as opiniões de cada um no seu BO. Então, esse é um grande problema na criação de conteúdo e no podcast. A galera tem medo gigante do cancelamento. Eu acho que vocês, na produção de conteúdo de vocês até tentam evitar palavras. Muita gente, porque hoje o politicamente correto tá aí, né? A patrulha tá aí para então, assim, o medo de cancelamento na criação de conteúdo... Como a gente não tem um viés de entretenimento também, né? A gente deixa o convidado bem à vontade, até se caso surja às vezes o cara dá uma deslizada lá, ou faltando um tema que ele não quer falar, a gente até sugere que a gente pode cortar. Nunca aconteceu, assim, nunca aconteceu, entendeu? Já aconteceu uma vez. Mas, tipo assim, pedir pra tirar mas eu não teria problema de fazer isso não, cara. Sim, porque eu acho que nosso objetivo não é gerar entretenimento, não é. É gerar valor pra você que tá aqui. Sim. Por isso que eu tava falando, a gente até falou no episódio sobre quantidade versus qualidade, né? A equação da gente aqui é gerar impacto, entendeu? Então a gente acha importante o indivíduo, entendeu? Então para mim eu valorizo cada pessoa que tá ali acessando nosso podcast, tá tendo a possibilidade de ser transformado. Lógico que na hora que eu aumento esse alcance, eu consigo impactar mais pessoas e aumenta essa possibilidade. E aí eu queria fechar, pelo menos a minha participação aqui, William, antes da gente ir pra pergunta final, te perguntar o seguinte, cara. Depois que o episódio tá no ar, gravei, editei, subi nas plataformas. Como que tem algum insight, algum drive que te ajuda a impulsionar esses conteúdos? Ou ele é 100% orgânico e tu não tem controle sobre isso? Certo, vamos lá. Eu queria eu vou só complementar para tu aproveitar aí a resposta. Como é que o que mensura um bom podcast? Tipo assim, um bom resultado para o podcast. Vamos lá, vou começar com a tua pergunta. Primeiro, números, vaidade. No caso de vocês, e a maioria dos podcasts de marca, de institucionais e tal, que a galera tá usando para se posicionar e ser parte de algo maior, esquece os números, irmão. Tu tá produzindo conteúdo, tu tá fazendo network. Quando eu falo números, é de views, curtidas, likes, comentários. Isso é ego. Agora, se tu tem um podcast autoral, principalmente de, sei lá, de entretenimento e tal, é uma coisa que você tem que observar, porque você vai estar concorrendo com grandes, né? Então, por isso que a gente defende muito o podcast nichado. Então, podcast nichado, se possível, subnichado. Niche, subniche. De vocês é de moda, mas é moda e negócios. Então, é nichado e subnichado. Não é só de moda, de criação, de negócio. Então, é nichado e subnichado. Hoje eu só tenho papo na boa porque existe o business plan.
Se não existisse o Business Plan, o Papo na Boa seria... Mas é bom também entender que o de time foi negócio. outro também, né? É só ficar claro também, né? Quando Sim. o Papo na Boa surgiu, não foi no mesmo movimento do mercado que existe o Business Plan, né? Sim. Mas assim, quando eu falo, o Business Plan é muito mais intencional no que eu quero fazer para negócio. Ele Então, faz parte dessa nova fase do novo. já o Papo na Boa só existe porque existe Business Plan. Se não existe Business Plan, talvez o Papo na Boa seria para negócio, só para negócio. Entendi. Que é a pegada que eu quero ir. Entendi. Então, eu me dou a liberdade de ter o Papo na Boa, porque eu falo quem eu quiser, então eu me dou a liberdade. Então, respondendo, tu esquece os números. Não esquece número, cara. Vaidade pura. Eu vejo grandes podcasts que têm números bons, médios, nem é tão grande. E o cara vem de lá e o cara vira palestrante por causa disso e muitas outras coisas. Então, sobre como impulsionar isso, né? A gente conversa com muita gente de tráfego, né? Esqueça fazer qualquer tipo de impulsionamento no episódio, principalmente no YouTube. O YouTube pode dar uma bagunçada lá no episódio. Talvez nos cortes, em qualquer rede social, deixa o corte performar. Deu 200 views, 500 views, 1000 views, 10 mil views, performa organicamente. Se for um corte que realmente deu um resultado bacana, aí, pô, faz um impulsionamentozinho de leve lá para sentir. Porque principalmente o corte é quem vai te trazer novos seguidores, nova audiência. Porque o corte, ele fura a bolha, principalmente no Reels. O Reels, né, quem estuda mais a profundo, o Reels, ele é entregue para pessoas novas, né? Não é para a tua base de audiência. Carrossel, foto, tudo é entregue no instituição de Instagram, entregue para tua base de audiência. O Reels é feito para furar a bolha, para tu ir para nova audiência. Então, se o corte bombou organicamente, vale a pena ali fazer algum tipo de impulsionamento no corte que vai te trazer um novo seguidor e um novo inscrito, talvez, no teu canal, que pode ver uma audiência e fazer. Mas fora isso... E como é que você trabalha para poder a gente realmente fechar essa pauta aqui? É uma coisa muito importante que eu vejo, né? A galera às vezes sobe e deixa lá, né? Assim, como é que você vai poder divulgar o episódio então, né? Esqueci de falar uma coisa sobre divulgar o episódio. Vejo muita gente também criando podcasts bacanas, não fazendo corte, mas não promove o seu podcast, pô. Tem uma rede social. Geralmente você tem a rede social da pessoa física, tem, sei lá, 5, 10, 20 mil seguidores, e do podcast. Muita gente faz separado, assim como vocês fizeram. E a pessoa não retroalimenta ali, compartilha. Não precisa compartilhar tudo, mas compartilhar para trazer audiência para o teu podcast, principalmente no começo, né? Depois ele tracionar, ele pode ir. Então, tem que estar promovendo o podcast. Como é que promove o podcast? Fazendo vídeo chamado. Por exemplo, todo podcast que eu faço lá, eu faço um vídeo de chamada, principalmente se for gravado, como é gravado a maioria. No dia que ele vai ao ar, eu faço aqui, fala galera, eu tô aqui no Papo na Boa com 2 feras aqui, hoje vai ao ar às 20 horas, a gente falou sobre o quê? Aí eu faço aqui um videozinho chamado, tô promovendo o episódio, causando antecipação. Tem uma identidade visual bacana, vocês têm isso pra caramba no de vocês, porque chama atenção ali os flyers, os cortes e tal, e isso faz promover o podcast. Show de bola. E Will, pra gente... Papo bom, né, galera? É bom, né, cara? Quando um convidado é bom, bicho. Quando um convidado é bom, nem de roteiro precisa, tá? Vou só rasgar essa parte da conversa aqui. Não, o roteiro ele vira, ele é secundário e a gente deixa o papo fluir também, pra poder vocês entenderem mais como é que é um papo, né? Sim. É o que te pega no papo na boa lá, que é um dos seus verticais, né? Eu acho que também tem a questão do conteúdo, a preocupação com o conteúdo tem, mas eu acho que também tem que ser as pessoas também se sentir na mesa, né? E na mesa ninguém queria, ei, William, vamos conversar ali, vamos tomar uma, vamos trocar ideia. Eu tenho um roteiro pra conversar contigo, tá? Então, assim, quando um convidado é bom também, a gente faz questão de deixar o papo fluir. Eu tenho certeza que vocês estão curtindo muito esse episódio, pelo menos pra gente estar aqui, tá sendo muito massa. E aqui, louco, a gente nem falou de monetização aqui, que daria outro episódio, mas eu participei da primeira turma do grupo Método Primo de produzir conteúdo lá com o Kaique, e ele abriu lá os números dele do YouTube. Tem vídeo do Thiago Nigro de 2017 que até hoje faz 5, 7 mil reais por mês. O vídeo de 2017, ou seja, o cara fez um trabalho em 2017, fez um vídeo, tá lá. Então, podcast ou criação de conteúdo, cara, crie conteúdo, porque é uma coisa que vai estar te jogando pro resto da vida, tá lá. Vendendo tua cara, tua imagem, tua autoridade, teu conteúdo. Massa. Beleza? Show. Cara, vamos fechar o episódio? Vamos, cara, vamos. Eu não queria não, por mim eu continuava, né? Mas aqui tem papo ainda, papo de rodar aqui. Já fica o convite, o podcast Experience, uma hora ou outra vai virar um podcast, aí eu vou convidar vários podcasters para bater esse papo também. tu vai arrumar tempo pra fazer mais um podcast. Mais um. Mas esse vai ser temporadas, menorzinho. Quando a gente tiver de saco cheio disso aqui, cara, entendeu? A gente queria poder fazer aquele dos torcedores lá que eu te brinquei contigo, pô. Sim. O Eric não é meu concorrente, ele é meu rival no futebol, tá, cara? O Rosão e o Lion. Eu falei pra ele, cara, vamos criar um podcast aqui só pra resenhar mesmo. Pra discutir. É bom, tem que ter uma cervejinha. Não, esse aí é totalmente... Tem que ser uma coisa bem aleatória mesmo, viu? Mas Ei, partindo pra pergunta final, cara, por que moda é foda? Cara,
moda é foda porque é identidade, né, irmão? Então eu vejo as pessoas se vestindo do jeito que elas são, né? A personalidade delas. Se você é mais recatado, se você é mais alegre, criativo, é colorido e tal. Então moda é foda porque transmite o que é a tua personalidade. Eu vejo muito por aí. Aí o convidado hoje veio de moletom, tá, Ó, cara? eu sabia que era o cara dos moletons e, pô, vou com uma moletomzinho aqui. Quando ele chegou, ele falou isso. Ele já veio com os moletons aqui no braço. Porra. Ei, cara, mas é engraçado, né? A gente já encerrou aqui, né? Mas é engraçado como às vezes, cara, um adereço faz a diferença. Vira marca vida registrada, da- né? Total. Eu comecei a usar o moletom sem qualquer intencionalidade mesmo, entendeu? Eu tava incomodado ali com uma câmera específica que a gente tava tendo lá, uma não tava legal. Eu falei, cara, vou botar uma coisa mais folgadona aqui pra poder relaxar. E aí ficou bacana, foi ficando e tal. Eu falei, caralho, entendeu? E hoje todo mundo que chega aqui na Cara do resenha, moletom. o cara já fala, porra, tá frio pra caralho, porque eu falei, bicho, tem que ser assim, porque Sim, senão. Fortaleza, né, pô? Eu falei, senão não aguento com o moletom também, né? Olha como isso é forte, que moda é foda por causa disso. Tem um cara do marketing digital aqui brasileiro que eu esqueço o nome dele, mas é o cara da touca roxa. Ele tá conhecido pelo Porra, cara, é você o cara da touca roxa, uma toucazinha de algodão, que eles falam de marketing digital. Eu não lembro o nome do cara, mas lembro que é o cara da touca roxa. Mas você lembra dele, né? Lembro dele, que é o cara da touca roxa e do conteúdo O dele. nome disso aí, cara, é branding. Ah, mas isso aí é pra por dia. Beleza, jovens? Então, ó, chegou até aqui, cara, gratidão, tamo junto, cara. Não esquece de seguir o @modeflow no YouTube, TikTok, Spotify e Instagram, tá certo? Este jovem que vou falar aqui, sim, eu tenho que também dar os convidar, eu tenho que fazer o lógico, entendeu? o arroba Mas eu do- vou terminar aqui e a gente encerra o episódio hoje com o nosso convidado. Tu encerra o episódio hoje. Então, quem quiser me seguir também, @ViniSouzaBR, tá certo? Tá lá nas nossas redes sociais também. Eu queria que antes de passar pro William, e o William hoje vai encerrar de forma especial, lembrando que tem falado não, tá? Sim, Você nem fica, verdade. sabe o que é, né? Sei, pô, senão Pois ele é. chora. Cara, quem quiser te encontrar, cara, te encontrar onde? Hoje o Instagram é nosso cartão de visitas, né? Então, Eric Moreira, Eric com C, ericmoreira.br, aí tem lá todo, na bio tem todos os outros Instagrams, que é Podcast Experience, dos podcasts, do HubX, encontra tudo lá no ericmoreira.br. Show de bola. E pra, você, Jovem? e pra me encontrar, @William Marques. Show? É isso, show. Brandão, tá entregue, cara. Boa, boa. Bom, diferente hoje, viu?